Nos anos 60, eu fui convidado para oferecer uma conferência na Faculdade de Odontologia da cidade do Salvador. E é claro que eu fiquei muito preocupado. Havia me dado um tema que eu procurei elaborar, consultar as obras básicas, as obras clássicas do Espiritismo. E ao terminar a conferência, vieram alguns jovens acadêmicos. Formou-se um círculo e começamos a conversar. Então um deles me disse: você sabe a física quântica, não é? Eu digo: eu não sabia o que era. Mas eu disse: E ele começou a falar, mas a falar de coisas notáveis das micropartículas, dos quarks, e etc. Naquele tempo eu ainda não conhecia o professor Dr. José Raul Teixeira, estava ao abandono total. E eu, de tudo que conhecia, era que a matéria tem 3 propriedades: altura, largura e espessura. Era toda a minha cultura da física newtoniana. E quanto à física quântica, eu sequer sabia que jamais existiu alguém chamado Quantum. Muito bem. Mas os jovens falavam, e eu, com uma inteligência brilhante, só fazia dizer: E assim eu dizia: meu Deus, que eles se calem, por favor, para eu ver-me livre. Até que se calaram, eu saí muito bem, fui para casa, intrigado com Viana de Carvalho. E chegando a casa, aparece meu amigo querido, desencarnado, e pergunta-me: o que se passa, Divaldo? O senhor enganou-me. O senhor me disse que se eu estudasse o Livro dos Espíritos até aos 100 anos de idade, eu ficaria com conhecimento profundo de tudo que existe na Terra. O senhor estava na faculdade de odontologia? Eu disse: sim, estava. E por incrível que pareça, até inspirei-o. Ele: não, isso eu sei, muito obrigado. Mas se ouviu o que se passou depois? Não, eu tive que sair. Pois é. Os alunos, os estudantes de odontologia vieram conversar comigo, falaram sobre a tal física quântica, sobre átomo, sobre elétron, sobre próton e nêutron. Eu não entendo nada. E cadê? O Livro dos Espíritos não me ensinou nada. De fato, Divaldo, de fato. Nada pior do que a ignorância rotulada de conhecimento. Então, eu digo: absolutamente. E você já leu realmente o Livro dos Espíritos? Meu irmão, eu não apenas li, eu estou memorizando, estudando. Então pegue o livro ali na estante. Eu me aproximei da estante, eu ia ganhar essa disputa com o espírito, é claro. Peguei o livro e ele disse: habla na questão 540. Eu me lembrei e tive um choque. Não desmaiei porque não me recordei. Eu disse: a 540, que interessante. Ele: leia, para eu ouvir. Então tudo evolve em a natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, porque o arcanjo de hoje foi o átomo de ontem, assim como o átomo de hoje será o arcanjo de amanhã. Então, Divaldo, Allan Kardec, os espíritos falam ou não falam a respeito da física quântica. Aí está uma síntese. Eles não têm culpa de você ser absolutamente ignorante. Ele é muito gentil comigo. Então, a culpa não é da doutrina. O senhor faça o favor de procurar alguém que ele explique um pouco a respeito da história do átomo. E para poder arrancá-lo da ignorância, eu lhe vou contar a história de um átomo de carbono. E eu fiquei deslumbrado. Quando ali mesmo, em pé, ambos, ele nem me mandou sentar, narrou-me a história de um átomo de carbono, que pode começar numa estrela novíssima, no momento da sua explosão, atravessar uma galáxia, fazer parte do nosso organismo, voltar à intimidade da Terra, ser reabsorvido por uma planta, novamente devorado, e nesse ciclo, até o momento em que numa outra novíssima, ele entre em fissão e desapareça na grandiosidade do cosmo. O Livro dos Médiuns é, portanto, a diretriz básica dos fenômenos mediúnicos. Ele pediu-me para que estudasse detidamente, em particular, o capítulo de número 23, aquele que diz respeito às obsessões.